Privilégio. Então, esse é o nome de estar atribuindo. Se eu criei um usuário, eu vou deixar ele fazer algumas coisas, vou deixar ele fazer tudo, aí você vai resolver no projeto de banco o que é importante para cada usuário do banco de dados fazer ou não fazer. Está chamando de novo, né, atenção aqui, ó, esses são usuários diferentes de banco e vão receber atribuições diferentes. Uma coisa é lá no sistema operacional, a outra é dentro do sistema gerenciador de banco de dados. A ideia de privilégio é o que a gente vai deixar ele fazer sobre as coisas do banco. Como assim as coisas? Os objetos que existem no banco e a manipulação do banco. Então, o que ele pode fazer de DML, de DDL, entre outros. Importante é a classificação que o banco de dados dá, que vou dar privilégios a nível de sistema. Então, se a pessoa quiser trabalhar com a criação de algum objeto, vou criar uma base, uma tabela, uma base de dados. Se você tiver privilégio de sistema, você vai. E se não tiver privilégio, não vai, não. E de objeto é quando você vai manipular o dado. Então, similar aqui a TDL e DML. Por que digo similar? Porque tem mais operações aqui, ó, que são privilégios do sistema. De repente, fazer um backup do banco, derrubar o banco, pedir para baixar esse banco, dar um shutdown nele. São privilégios que a pessoa vai ter ou ela nem vai conseguir fazer. Aqui tem um exemplo de instruções para cada um dessa classificação dos privilégios. Aqui, de novo, vai abordar esse esclarecimento aqui, ó. Então, alguns bancos de dados têm essa possibilidade de trabalhar com perfis, outros não. Isso ajuda quem? O administrador do banco de dados. Se ele não tiver recurso para trabalhar com perfis, cada novo usuário ele tem que atribuir os privilégios específicos. Como é que fala? Mas ele é igual ao do João. Então, pega o script lá do João, a gente troca aí para a Ana e roda o script inteiro do João para a Ana. Se você já tem no banco de dados essa possibilidade de controle de administração, de acesso de usuários, como no Oracle Role, no PostgreSQL Group, e aqui não tinha até então. Porém, na versão 8, ele deixa a gente criar uma role e ela funciona. É igual a gente já viu isso esse semestre no trigger chamada check. O MySQL aceitava, até validava a sintaxe, mas ela não funcionava. No entanto, versão 8 está funcionando. Aqui é um exemplo mais ilustrativo. Imagine aqui, ó, tenho 3 usuários na empresa. Eles estão divididos em perfis. Ó. Existe um perfil de gerente, que é só o A, e de funcionário, que é B e C. Aqui embaixo seriam os privilégios. Esse aqui é um privilégio que o próprio MySQL parou, não sei em que versão, aí já é mais antiga, parou de exigir. Porque na hora que você cria um usuário no banco, o mínimo que você vai querer que o usuário faça é se conectar ao banco. Então, hoje, quando você cria, ele já atribui esse chamado usage. É o privilégio que permite alguém se conectar. Se a gente for lá e revogar esse privilégio, aí o cara pode ter vários outros privilégios. Se ele não consegue nem se conectar no banco, ele não faz nada. Então, em alguma versão aí para trás, 5.1.2, o pessoal usou a cabeça e falou, não, quando a gente cria um usuário, esse privilégio ele já tem. Então, hoje em dia, criou um usuário, ele já tem a opção de conexão. Agora, isso de repente, aí, ó, esse cara não vai poder acessar o sistema nesses dias. Você vai lá e retira esse privilégio dele. Não precisa mexer nos outros, por quê? Tirou esse aqui, ele não conecta mais com o banco. Então, no MySQL, esse privilégio ele já existe, chama usage. O que ele faz? Permite conectar com o banco de dados ou não. Sem ele, não faz conexão. O insert é fazer insert, update, delete. Ó, aqui é um dos sistemas, ó, criar tabela. Essa é a simbologia ou o texto que está sendo escrito aqui, do ladinho. Para esse aqui, já que tem 2, poderia criar uma role. Uma role para funcionário, atribuo os privilégios para a role e depois simplesmente falou, ó, B é um cara que está associado à role de funcionário, e C também. Quanto A, não. A, vou criar uma outra role, dar todos os privilégios e falar, esse aqui está no perfil de gerente. Isso aí que eu comentei, ele vai tratar agora com comandos. Então, comando que trabalha com privilégios no MySQL, no Oracle, ou seja, em base de dados relacionais. Grant.
Então, isso aqui é a linguagem SQL. Grant é um comando SQL. O que ele faz? Ele atribui um privilégio. Então, está lá, grant, privilégio, e para quem vai ser o privilégio. O que ele está destacando para a gente aqui? Ó. A nível de sistema, ele tem essa option, que chama with admin option. Se for a nível de objeto, manipulação de dado, with grant option. O que faz essas duas opções de duas options aí para a gente colocar no comando grant? Ele vai estar falando que o usuário que vai receber esse privilégio pode também repassar o privilégio para outro usuário. Nas duas, sim. Só que usa a palavra admin quando o privilégio está vindo no nível de sistema e usa a palavra grant quando o privilégio está vindo a nível de manipulação dos dados. O comando que retira um privilégio é revoke. Não tem nada de drop nem delete. Então, mexe com o usuário, isso aqui não, mexe com os privilégios que o usuário tinha. Aqui vem uma ilustração seguida de alguns comandos aí. Qual é essa ilustração? Vamos entender aqui, ó. A pessoa foi lá e criou uma role antes. Com o quê? Create. Create role funcionário. Lembrando, né, aqui tem um acento, não aceita em banco de dados acentuação. Ponto e vírgula, criou. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir agora grants para essa role. Na hora que a role tiver com todos os grants que a gente deseja, por exemplo, desse lado aqui, está falando que ele pode mexer com select, criar sinônimo. Isso aqui é um objeto do banco Oracle, mas que ele não tem. Criar tabela, inserir na tabela funcionário, todos os privilégios sobre a tabela departamento e criar uma sequence. Então, pronto. Atribuir através de grant tudo isso para a role funcionário. Aí eu venho lá e falo assim, ó, o Scott está dentro da role funcionário. O que o Scott recebeu? Tudo isso aqui. Ó. E aí eu vou associando as pessoas que vão ter todos esses privilégios. Não, mas e se o Gabriel ele precisar ter tudo isso e mais algum? Aí eu associo o Gabriel a funcionário e dou um grant específico do outro recurso que ele vai precisar mexer. Vamos supor que ele tem que poder fazer insert na tabela aluno. Então, vou dar um grant específico para o Gabriel e não para o funcionário. Se eu der para funcionário, todos esses caras automaticamente vão ter o privilégio que era para ser só do Gabriel. Aqui embaixo, como eu comentei, está destacado aí, ele está dando exemplos de estar trabalhando com as instruções grant. Ó. Dá um grant de create table e create view para o Davi. Depois, um grant de select insert na tabela. O nome dela está sendo tabela func para o Davi. Então, isso aqui ó, seriam grants específicos para uma pessoa. Aqui está criando uma role e está atribuindo, ó, associando o Dilson a essa role. Como ele ainda não colocou no exemplo de texto em azul nenhum privilégio para funcionário, o Dilson só está associado a essa role. Mas ela ainda, supondo que não tivesse recebido nada, ele está associado, mas não teve privilégio nenhum ainda. Aí, se alguém faz todos esses privilégios na sequência, o Dilson automaticamente já tem todos esses privilégios que estavam lá sendo atribuídos ao funcionário. Do que eu já comentei, né, a respeito desse with admin option, então é a possibilidade de quem recebeu poder repassar. Ele tem uma ilustração, deve estar nos slides da frente, vou mandar aqui, ó. Está criando uma role de nome usuário avançado, deu create table para o usuário avançado e depois falou que o Scott está dentro desse usuário avançado. Na hora que falou que o Scott tem esse privilégio com essa opção, o Scott tem tudo o que está em usuário avançado, no nosso exemplo só tem um, né, só o create table, mas ele pode, o Scott, repassar esse privilégio para outros usuários do banco. Aí, ó, conectou-se com o Scott, aí o Scott foi lá e falou, o Gabriel também vai poder ter isso aqui. Esses dois se equivalem, né? Ó. Se atribuir, se associar o Gabriel ao usuário avançado, que ó, o usuário avançado já tinha o create table. Ou, em vez de associar ele ao usuário avançado, de repente fala, não, mas tem outros privilégios lá que eu não queria que o Gabriel tivesse. Então, você vai dar só o create table para ele. Aqui é mais no sentido de ilustração. Então, system. Quem é esse usuário system? Numa base Oracle, por exemplo, ou sys. É o root, equivalente do root aí para a gente no MySQL. Então, se o system criou o Scott, deu o privilégio para ele, ele está com
with admin option, o Scott pode passar isso para o John. No caso aqui, na hora que revogar, vamos supor que o system falou, peraí, Scott, você não precisa mais disso. Na hora que tirou do Scott, o John também perdeu. Aqui é isso que ele está comentando, só chamando a atenção. O admin option para privilégios de sistema, o grant option para objetos do sistema. Aí ele vai dar um exemplo, né? Está vendo aí um select, passou para o Davi, então o Davi vai poder fazer select sobre aluno e com grant option. Então o Davi pode repassar para outra pessoa. Aí o Davi se conectou no sistema e também passou isso para Scott.aluno. Então o acesso, quem tem aluno é o Scott, mas ele a partir de agora também repassou a possibilidade de select para o Dilson. Similar ao anterior, Scott passou para o John, que forneceu para a Ana. Aí, na hora que o Scott retira esse privilégio do John, a Ana perde também. Aqui, o foco desse slide aqui é um entendimento importante. No momento, quando alguém está lá, conectado, trabalhando, e o administrador do banco de dados mudou uns privilégios lá. Veio alguma ordem que agora, nesse momento, ninguém pode mexer numa tabela tal. Só que antes, essas pessoas, algumas delas, tinham privilégio de poder ver o que tinha na tabela, mexer, alterar dado que estava lá. Então, se ele fizer um revoke de um privilégio, as pessoas que já estavam conectadas vão perder? Não, porque a sessão de conexão dela já está aberta com dados do banco, no servidor de banco de dados. Então, ele não vai ficar buscando de novo as características e o perfil do que aquele usuário pode fazer ou não. Você parou um comando, ou em vez de remover, você falou e acrescentou mais alguns privilégios para o usuário. Se ele já estava conectado e operando, não mudou nada para ele. Ele continua sem conseguir acesso. Por quê? Porque a sessão dele já está criada. E o banco não fica verificando se teve alteração na sessão dele, ou nos privilégios dele para atualizar a sessão. No entanto, aqui embaixo, dois comandos, esse no MySQL e o de baixo no Oracle, onde eu posso falar assim, eu acabei de dar um grant novo aí para alguns usuários. E eu estou mandando, se for no nosso caso é o MySQL, na hora que eu disparar essa instrução aqui, flush privileges, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as sessões de todo mundo que está conectado e vai atualizar todas. Quando é para atribuir, o usuário não vai sentir falta, ele já estava usando e tem coisas a mais. Agora, quando é restringir acesso, ele já acessava. E de repente parou de funcionar, ele não vai pensar que foi alguém que tirou o privilégio por algum momento. Ele vai exatamente reclamar porque estava funcionando até agora e parou de funcionar. Tem algum problema nesse sistema, tem um problema na máquina, tem problema na rede, tem problema em algum lugar, que funcionou até agora há pouco. Então, um exemplo aí, para a gente, por enquanto, mexendo mais com MySQL, esse é o comando que você dispara e fala para o banco assim, atualize todas as sessões que estão abertas, baseado na mudança dos privilégios, se você tiver feito algum. Se não tiver mudado nada, não tem por que disparar esse comando aqui. O projeto. Então, se trabalhar com controle de acesso faz parte de um projeto lógico de banco de dados, então na hora que a gente está entendendo o problema, tentando arrumar uma solução, igual vocês têm 3 temas aí, e todo mundo lá, na hora que você criar o projeto lá para esse trabalho final, só vai ter o usuário root para esse pessoal usar, inclusive para o seu contratante usar? Claro que não. Você precisa entender o problema para falar, mas espera aí, esse aqui é o pai das crianças mexem. Ou esse aqui é o gerente lá do DF Trans que quer tirar uma linha fora. E aí, quem usa também o transporte pode ir lá e apagar uma linha que tem lá? Uma linha de transporte? Pode não. Então, na hora que você está projetando o sistema, você vai chegar no momento também que vai falar assim, opa, peraí, esse sistema vai funcionar, mas essa facilidade alguns perfis vão ter. Outros vão conseguir só enxergar. E outros nem vão saber que isso aqui existe. Isso chama projeto de controle de acesso. E ele faz parte de um projeto de banco de dados.